Graça e paz, amados. Abra o livro de Deus. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Lucas 16. A partir do versículo 19 até o fim, até o 31. Descanse um pouco em pé. Não vou dizer em reverência à palavra de Deus, que a reverência tem que estar no seu coração, o respeito a Deus, a palavra dele. Amém? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Querido Deus, este é o teu livro que lemos. Precisamos internalizar a mensagem deste texto. Só o teu Espírito Santo que inspirou pode trazer luz ao nosso coração, nosso entendimento, e também aplicá-lo. Precisamos também, Senhor, como tu requeres de nós, a prática deste ensino. Por isso, nos ajuda neste momento, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos.
mais ou menos 4 horas da manhã, ele estava mergulhado num sono profundo. Nesta época eu estava em Campina Grande, foi no final dos anos 80. Estava servindo na igreja presbiteriana do Monte Santo, quando alguém bateu a minha porta. E eu disse, misericórdia, na hora do sono mais profundo, né? Quem será? Eu já fui chamado até para apartar a briga de marido e mulher às 2 horas da manhã, como pastor. E quando cheguei lá era um endemoniado. Mas dessa vez era um jovem, aparente, eu conhecia, 15 a 16 anos. E ele estava realmente apavorado. Estava com um medo tremendo. E o que foi que aconteceu, rapaz? Ele disse, eu tive um sonho com o inferno. E eu não consegui mais dormir. E eu vim conversar com o Senhor, passar o restante da noite aqui, né? Rapaz, eu disse, você podia esperar às 5h30 da manhã que a gente ia para o matutino. Mas eu não consegui. Talvez alguém que ouvisse este sonho, que trouxe um tormento para a sua mente e seu coração, pudesse até enganá-lo, ou por não conhecimento, ou por a negação do inferno, como muitas pessoas fazem. Graças a Deus que nós temos o conhecimento, temos a palavra de Deus, e na palavra de Deus mostra a veracidade do inferno. O inferno existe mesmo. Não para colocar medo nas pessoas, mas porque foi algo que Jesus falou mais do que o céu. Jesus Cristo diz para nós que nós não devemos ter medo daqueles que matam o corpo. Devemos temer antes aquele que mata o corpo e leva a alma para o inferno, que é o próprio Deus. E nós precisamos, amados, não negar e nem deixar de falar de algo que é real, que Jesus falou tanto. Muitas vezes essa mensagem, esta palavra não é muito bem vista. Mas eu seria um mentiroso, um enganador, se não falasse das verdades contidas na palavra de Deus. Jamais passa pela minha cabeça enganar o público ouvinte. Certa vez eu gostava e gosto muito de evangelizar pessoalmente. Cheguei numa residência e tinha 3 jovens e fiz uma pergunta que posso passar para vocês, não querendo a resposta. Quem quer ir para o inferno aqui? Deus me livre, né? Então eu vou falar para vocês, eu disse na época, como não ir, como escapar do inferno. E falei de Jesus Cristo somente, como autor e consumador da fé, como o único meio de salvação. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que Jesus Cristo é o único caminho. E que as pessoas têm que se arrepender, crer, confiar inteiramente, unicamente em Jesus Cristo. Falei disso aí em plano simples da salvação. E se a pessoa não atender esta convocação de Deus, de arrependimento e fé, não der essa resposta persuadida pelo Espírito Santo, esta pessoa vai
quer queira, quer não, para o inferno. E perguntei para elas, quem quer entregar a vida a Jesus? E elas ficaram caladas. E eu disse, vocês disseram no começo que não queriam ir. Mas com a resposta vocês disseram que querem ir. O silêncio até, a negação até. Vocês estão afirmando no silêncio que querem ir. Porque a Bíblia nos mostra, para ter a salvação, tem que confessar diante dos homens. Para que Jesus Cristo confesse diante do Pai que está nos céus. E meus irmãos, vamos pensar nesse texto. De Lucas capítulo 16. Ninguém pode dizer, você está no inferno. Mas eu quero lhes dizer, baseado neste livro, na palavra de Deus, que muitas pessoas que curaram, muitas pessoas que profetizaram, muitas pessoas que fizeram milagres em nome de Jesus Cristo vão para o inferno. Que é isso, pastor? Eu não posso sair do livro. Como eu disse, eu não engano meus ouvintes. Então não vá na conversa por aí dos milagres, prodígios, etc. Isso não é credencial para a vida eterna. Abra o livro de Deus, para que você não fique pensando alguma coisa, que eu estou falando algo que é muito sério, e cuidado no que fala, pastor. Mas quando a gente fala dentro do livro de Deus, nós não temos medo. Não importa o que nos aconteça. Abra em Mateus, capítulo 7, que diz o seguinte, versículo 21 em diante. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quantos igrejeiros, frequentadores de igreja vão também? Preste bem atenção aqui. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Vejam, queridos, que aqui não tem uma argumentação contra por parte de Jesus Cristo, mas ele enfaticamente chega aqui e diz, então lhes direi explicitamente na cara de todo mundo, para todo mundo ver, nunca vos conheci. Para todo mundo ouvir, ver, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Basta um pecado para levar para o inferno. Então, amados, vamos pensar nesse texto. Hoje, este tipo de mensagem não tem saído muito, não é muito popular. Nós estamos criando deusinhos nos bancos das igrejas. Deus vai fazer isso por você, Deus vai fazer aquilo assim. Deus não vai deixar que aconteça isso com você. Isso é tudo mentira. Eu vou passar por sufoco, por dificuldades, por tantas coisas, mas Deus estará comigo todo o tempo. Isso é a mensagem da palavra de Deus. Meus queridos, nós vamos pensar, amado, que esse tormento é grande. Mas antes, vamos pensar algo. A morte é um imperativo que todos vão obedecer, quer queira, quer não. Veja que aqui, tanto o rico como o pobre morreram.
Não houve barganha. O rico, não, passa mais tarde, morte, porque hoje ainda tem que fazer o banquete, tem que fazer isso. A morte veio para ele. A morte veio para quem? Para o mendigo. Ele estava lá e a morte veio para ele. Quer dizer, a morte é democrática e extrema. E no versículo 22 nos mostra isso, amado, no texto que nós estamos meditando. Veja o que diz aí no versículo 22. Aconteceu, é um fato, vai acontecer com você, vai acontecer comigo. Não se prepare para morrer, esteja preparado. E diz aqui, aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, no Geena, naquele local, perto de Jerusalém, que antes eram oferecidas crianças no fogo, que nos tempos de Jesus Cristo já era um fogo constante, onde colocava os lixos e queimava dia e noite. Jesus Cristo usou esta palavra e disse: vai, inferno, vai acontecer, está acontecendo, que você morrer, você vai para o céu, vai para o inferno, não tem outro lugar. E a expressão aqui, amados, aqui o inferno, realmente é real. A morte é imperativo que ninguém pode desobedecer. A consequência do pecado é a morte. A morte veio por um só homem, pela obediência de Adão. E a graça vem para a salvação para aquele que crê em Jesus Cristo. A realidade é para todos. O escritor de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8, diz: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Perdemos um cunhado há quase 8 dias passados. Graças a Deus que ele tinha a convicção de vida eterna. Essa convicção tem que ter em vida. Não vá na conversa de que você tem que ir para sucessivas vidas. Nós vamos falar sobre isso. Pense nisso, a morte é um imperativo, é uma consequência, realidade para todos. A morte também não tira a consciência. Veja o texto da palavra de Deus no versículo 23. Não fecha a palavra de Deus, não. No versículo 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E então clamando, quer dizer. Veja, queridos, aqui nesse texto, aqui, o rico estava lá, no inferno, olhou, viu, falou, pediu, mas não tinha mais jeito. O que adianta tanta riqueza? Infelizmente, hoje até crente se apega a tantas coisas, bobagens, mediocridades, coisas passageiras, se atormentam, se enchem de ansiedades, preocupações com o ter, quando precisa ser, como Deus quer. Então, ele estava plenamente consciente. Acaba com essa história de sono da alma. Estevão entregou a alma, entregou o espírito ao Senhor
diz a palavra. Paulo diz que é melhor morrer, porque incomparavelmente melhor. É melhor morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas eu vou ficar por aqui, porque o Senhor ainda quer alguma coisa comigo aqui, por causa de vocês. Paulo tinha uma convicção profunda. Paulo disse: quando eu estiver ausente do corpo, estarei com o Senhor. Era uma convicção profunda que Paulo tinha. Porque bem-aventurado aos olhos do Senhor a morte de quem? Os seus santos. O crente em Jesus Cristo tem algo tão profundo na sua alma, no seu ser, colocado pelo Senhor, que diz que até na morte tem esperança. E amados, nós precisamos aprender com o nosso mestre. Abra em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são quantos? São muitos que entram por ela, a maioria, a grande maioria. Vão para o inferno, vão para a perdição. Diga a você, se a pessoa não crê em Jesus Cristo, em si, em seu coração já tem a sentença. Quem não crê, já está, a Bíblia diz, condenado. E aqui diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Você tem que examinar se você realmente está na fé. Se você tem prazer de estar com os do Senhor. Porque a nossa comunhão não é só com o Pai e o Filho, como João diz, mas também com os irmãos. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos que comunhão uns com os outros. Eu fico muito a pensar de irmãos que não gostam de estar na igreja, quando digo igreja, com os da igreja, com os membros. Outro teste lá que o pregador falou é não amar este mundo, esse presente século, com suas concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. Não mostra que o crente não peca, mas o crente tem uma consciência que quando peca ele confessa, abre o coração para Deus. Então, amados, Jesus Cristo não mostra o terceiro caminho, não mostra o terceiro alvo, o terceiro destino. Ele só mostra dois. E mostra aqui, amados, são duas mortes, dois destinos, duas pessoas aqui. Uma foi para o inferno, a outra foi para o céu. E precisamos, amados, pensar nisso. Vamos ver para o versículo 28 de Lucas 16. E vamos focar a partir de agora neste texto. Porque tenho 5 irmãos, que lhes dê, para que lhes dê testemunho, a fim, para que o destino deles, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Meus queridos, vamos focar agora nesse lugar de tormento. Ele é real. É o inferno. Jesus Cristo falou muitas vezes com outros nomes. Falou de castigo eterno,
Mateus 25, 46. Fogo eterno, 25, 41. Fogo, enxofre, Apocalipse 14, 10. Lago de fogo, fogo que não se apaga, castigo eterno. É também chamado segunda morte. Verme que não morre, trevas exteriores, ira vindoura, penalidade eterna de destruição, negridão das trevas, condenação do inferno e etc. Aqui tem muitos nomes, mas é um só restaurante. Quem não tiver Jesus Cristo em seu coração, verdadeiramente, não brincando de igreja, estará lá. Vamos aprender 5 coisas rapidamente nesses 15 minutos. Quanto a isso aqui. Primeiro, é um lugar de tormento plenamente consciente. É um lugar de tormento plenamente consciente. Você nota aí que ele está dizendo, para que não vire nesse lugar de quê? De tormento. Estou atormentado nessas chamas. Manda que Lázaro faça isso. Então nós precisamos ver aqui que é algo vivo, consciente, em tormento e sofrimento eterno. O rico sentiu, o rico olhou, o rico conversou, plenamente consciente de que estava acontecendo. Nesta hora, que não dava nenhuma esmolinha ao Lázaro, agora estava altruísta, pensando na sua querida família. Quantas pessoas enganadas pela religião, ainda querem fazer alguma coisa por aquele que morreu. Esse foi o contrário, queria fazer por aqueles que estavam vivos. Mas Deus não deixa brecha, não tem escapatória, não tem como mudar a coisa. A segunda coisa é um lugar de tormento plenamente consciente e cabalmente. Será total, será de corpo e alma. Jesus Cristo expressa em 10, 28, como já falei, que você deve temer aquele que pode levar sua alma, que matar seu corpo e levar sua alma para o inferno. E vai ser um tormento terrível. A gente não pode nem avaliar. Eu estava pedindo a ler, eu queria uma expressão para deixar um pouco claro, mas como de respeito à eternidade, ninguém pode realmente trazer luz totalmente. Só quer dizer o que a Bíblia diz, e baixa isso. Que é um lugar de tormento eterno, horror eterno, banimento eterno, etc. Eterno, eterno, eterno. Será realmente a alma e corpo que perecerão no inferno. A terceira coisa que a gente aprende aqui, que é um lugar de tormento sem mudança, sem volta. Veja aqui a barganha do rapaz aqui. E Deus mostra aqui que não há como mudar. Versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os seus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo,
Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem o de lá passar para nós. Não existe mais jeitinho brasileiro após a morte. Pode choramingar, chorar, espernear, fazer cerimônias de semana, de mês, de ano, pode fazer qualquer coisa, como um grupo aí batiza pelos mortos, não tem jeito, é inferno ou céu, isso tem que ser considerado agora em vida. Não há como passar, não há como mudar de destino. A única coisa que vai mudar vai ser de estado. Nós estaremos, se morrermos hoje, estaremos um espírito aperfeiçoado. Mas naquele dia que Cristo voltar, teremos um corpo glorificado em tremenda bem-aventurança. Mas os que não são de Cristo, em tormento total e eterno. A quarta coisa que a gente aprende nesse texto, amados, é um tormento intransferível e incomunicável. No versículo 30 e 31 já lemos. Não existe comunicação com os mortos. Veja que alguém poderia argumentar, olha aqui, o rico argumentando, pedindo para que alguém chegue, até o próprio Lázaro chegue lá para a família e tal. Aí você poderia dizer, chegaria a ser uma reencarnação, ou um médium recebendo, né, o espírito de Lázaro. Não, aqui não deixa brecha para isso também. Veja o texto da palavra de Deus, vamos olhar para o livro. Este é o livro que é a nossa única regra de fé e prática. Olha bem a resposta aqui, versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e aos profetas, isto é, a palavra de Deus é a nossa regra única de fé e prática. Olha agora, tampouco se deixarão persuadir ainda o quê? Que reencarne? Não, que ressuscite alguém dentre os mortos. Só tem uma maneira legal de Deus para voltar aqui, pela ressurreição, e nunca por reencarnação. Então é mentira essas coisas, e comunicação dos mortos, que é detestável a Deus. Se você quer ver esse texto fortíssimo, vá para Deuteronômio 18, 10 a 14, que é uma abominação terrível para Deus. Deus desterrava de Jerusalém, de Israel, todos que praticavam necromancia, porque é contrário aos princípios de Deus, é uma afronta a Deus. Deus não dá sua glória a outrem. Deus tem Moisés e os profetas. A única possibilidade seria a ressurreição e nunca a reencarnação. Comunicação é prática abominável a Deus. A comunicação dos mortos, aos mortos. Por último, amados, é um lugar de tormento. Só é evitável em vida. Só é evitável aqui. Se você não tiver certeza de vida eterna, se você não tiver plena convicção de salvação, você é um candidato seríssimo para o inferno. Eu não posso dizer que você vai para o inferno, mas se você não tem convicção de salvação, não tem certeza lá no coração, pode ser membro da igreja presbiteriana, não estou dizendo como presbítero, não, pode ser até presbítero, pode até ser músico, pode ser qualquer um, até Cláudio. Se não tiver convicção, vai para o inferno. Porque não está atrelado à religião.
Mas está atrelado à convicção de vida eterna, somente, unicamente em Jesus Cristo. Por isso não brinque de ser crente, não. Você pensa que levantar a mão um tempo atrás, sou da igreja tal, faz alguma coisa de você? Não. O que é ser nova criatura em Cristo Jesus, diz a palavra. Quantas pessoas brincam de ser crentes e não demonstram com as suas vidas. Pelos frutos conhecereis as árvores. Deus diz: produz frutos de arrependimento. E nós precisamos a cada dia nos reexaminar, não para se salvar de novo, mas continuar nessa vida de salvo até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Deus abençoe.